Meus amados, a paz do Senhor, boa tarde. Gostaria de convidar os irmãos para lermos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Nós vamos continuar meditando sobre o Espírito Santo. Ontem nós estivemos aqui falando sobre a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos retornar a falar sobre o mesmo assunto hoje. Atos 19, 2. Perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Quando Paulo chega em Éfeso e encontra alguns discípulos, alguns convertidos, e começa a conversar com eles a respeito daquilo que eles haviam crido. E a pergunta de Paulo é se quando eles creram, quando eles se converteram, se eles haviam recebido o Espírito Santo. A resposta foi: nós não ouvimos que haja Espírito Santo. E aqui a gente percebe que foi uma doutrina negligenciada por aqueles que foram responsáveis por pregar para esses poucos discípulos que creram na palavra, creram no Evangelho. O Espírito Santo tem sido das três pessoas da Trindade aquele que é mais negligenciado, talvez por sua ação na história, e que seja uma ação tão discreta. Ele sempre está presente e atuante, é a força de Deus na realização de todas as coisas, e mesmo assim, muitas vezes é ignorado. Aqui mais uma vez nós temos esse texto que fala dessa capacidade de se ignorar o Espírito Santo por parte daqueles que são alvo até da sua obra. Se esses discípulos já haviam sido convertidos, a gente percebe que o Espírito Santo já havia agido na vida deles. A conversão é uma obra do Espírito Santo, mas mesmo assim, eles ignoravam a pessoa do Espírito Santo. Experimentaram sua obra, experimentaram seu poder, contudo, ignoravam a existência do próprio Espírito, ainda que estivessem experimentando sua ação, sua força. Interessante é que muitos afirmam que o Espírito Santo é uma força impessoal, que é uma força, uma energia, que é algo impessoal. Mas as Escrituras nos mostram claramente que Ele é uma pessoa. Deus se manifesta naquilo que nós cristãos chamamos de uma trindade, ou a tripessoalidade de Deus. Deus que se manifesta em três pessoas, tripessoalidade. Não confundir com tripersonalidade, que na vida do ser humano, quando uma pessoa tem personalidade duplas, isso é um distúrbio. Não é tripersonalidade, é tripessoalidade. São três pessoas distintas que compõem a Trindade, que compõem a divindade, aquilo que Deus é. E mesmo que esses discípulos tivessem tido uma experiência com a força regeneradora do Espírito Santo, ainda assim puderam dizer: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Como as pessoas podem serem alvo de tanta ação de alguém que muitas vezes passa tão desapercebido? Por conta disso é que nós temos nas Escrituras essa doutrina de forma tão especial. Nós vemos o apóstolo João desenvolvendo a doutrina da Trindade de forma progressiva, de uma forma progressiva, de uma forma muito especial, gradual. O apóstolo João vai desenvolvendo essa verdade sobre o Espírito Santo. Ele começa falando a respeito do Verbo, do Filho de Deus, e ele diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus,
ele estava no princípio com Deus. Falando a respeito da pessoalidade de Cristo, né? Nessa questão da Trindade, da pessoa de Cristo na Trindade. E aqui a gente vai até o capítulo 14 e João vai falando a respeito do Pai e do Filho. Quando chega no 14, ele afirma aquilo que Jesus havia dito, que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um. É assim que ele diz, revelando assim essa questão da igualdade com relação aos atributos da divindade, né, entre o Pai e o Filho. E quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, né, então ele parte para um assunto mais interessante com relação à divindade. E quando os discípulos escutam, quando eles perguntam, mostra-nos o Pai, ele diz, eu e o Pai somos um. E aí quando ele chega no capítulo 14 de João, a partir do versículo 16, ele diz, e já estava assim muito interessante aquilo que Jesus estava afirmando, eles não compreendiam, mostra-nos o Pai, Jesus, eu e o Pai somos um. E de repente ele disse, não é só isso não, existe eu, o Pai e outro, tem outro. Ele diz assim, o Pai enviará outro Consolador. E ele está falando a respeito do Espírito Santo. Ele diz, os discípulos achavam que o Pai precisava ser mostrado a eles, e Jesus disse, tudo que o Pai é está em mim. Eu e o Pai somos um. E agora ele fala de um outro igual a ele, porque se ele diz outro, ele está falando de alguém que é igual a ele. Então ele é igual ao Pai, o Espírito é igual a ele, porque ele fala de um outro. Um outro é alguém da mesma espécie, da mesma semelhança. É isso que Jesus está dizendo a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu enviarei outro. Tem eu, tem o Pai e tem outro. Somos três. É isso que Jesus está dizendo para eles aqui nessa revelação sequencial da divindade. O Pai, eu e o outro, a quem ele chama aqui de Consolador, para revelar aos discípulos aquilo que o Espírito Santo era de imediato para a necessidade deles. Porque diante de toda a angústia e incerteza quanto ao futuro, o Espírito Santo seria aquele que supriria neles toda a necessidade da ausência do próprio Jesus, daquele que já tinha dito para eles que iria voltar para o Pai. Mas Cristo disse, não os deixarei só, eu vou pedir ao Pai e ele enviará o outro. O outro é alguém que substitui a mesma altura. Os discípulos queriam ver o Pai, e Jesus disse assim, olhe para mim, que em mim vocês vão ver o Pai, porque o Pai está em mim. E agora os discípulos estão sentindo saudade de Jesus, e Jesus disse assim, vem o outro. E à medida que vocês estiverem com o outro, vocês estarão comigo também. De sorte que Jesus disse para os discípulos assim, o Pai enviará ele em meu nome. No versículo 25, o Espírito que o Pai enviará em meu nome. Ele não falará de si mesmo, ele vai falar daquilo que eu lhe der. Isso indica que tudo que o Espírito Santo vai fazer, ele vai fazer como se Jesus fizesse. Alguém que faz algo em nome de outro, faz aquilo que o outro faria, realiza aquilo que o outro iria realizar. Por isso que Jesus disse, o Espírito Santo será enviado em meu nome. O que ele vai fazer como se eu fizesse, porque na verdade essa é a palavra de consolação para Jesus, de Jesus para os discípulos. O Espírito que viria para agir em seu nome, para fazer tudo aquilo que ele faria, para realizar toda a obra que ele realizaria, porque aonde o Espírito está, Jesus também está, porque o Espírito Santo é também chamado do Espírito de Cristo. E quando Jesus disse, eu vou e virei para vós e farei morada, ele estava dizendo que a habitação do Espírito no crente garante a ele a presença de Deus em sua plenitude.
eu e o Pai viremos e faremos morada em vocês, através da presença do Espírito Santo. Se o Pai pode estar em Jesus no Pai, a mesma verdade diz respeito ao Espírito Santo. O Pai está no Espírito Santo, Jesus está no Espírito Santo. Esta relação maravilhosa que nos garante, que nos assegura uma vida de capacitação plena para a obra do Senhor. Essa é uma verdade maravilhosa e uma doutrina que não pode ser negligenciada. Os apóstolos não a negligenciaram. Pedro se preocupava em falar sobre o Espírito Santo. Paulo, quando chega nas cidades, também fala do Espírito Santo. De sorte que o Atos dos Apóstolos é conhecido também como Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo em ação. É o Espírito Santo em ação. Quanto à questão do Espírito Santo, é preciso entender que, como a gente já falamos, o Espírito Santo tem em si, traz consigo todos os atributos da personalidade. A gente precisa entender isso. Ele se aplica a ele, se refere a ele com pronomes pessoais. Todos os pronomes pessoais são direcionados ao Espírito Santo, como se pode direcionar a uma pessoa. Então ele tem essas verdades sobre ele. Há textos que falam do Espírito Santo de forma pessoal. Então ele é uma pessoa maravilhosa. A gente precisa saber se relacionar com o Espírito Santo dentro dessa percepção de sua personalidade. Ele é Deus. Ele tem os 3 elementos essenciais da personalidade humana. Primeiro, intelecto. O ser humano é um ser pessoal porque ele tem intelecto, sentimento e vontade. Deus é um ser pessoal porque é um ser inteligente, um ser que sente e um ser que tem vontade, que decide. Ele comunicou esses atributos da personalidade a nós. Nós somos pessoa porque temos esses atributos. Nós pensamos, nós sentimos e nós decidimos. Nós temos intelecto, sentimento e vontade. E essas mesmas verdades são aplicadas ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem intelecto, Diz aqui em Coríntios, 1 Coríntios 2, vai falar sobre esta verdade, o Espírito Santo ser aquele que pensa. Isso é muito interessante, sobre a questão da personalidade do Espírito Santo. Versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de Deus nos é dado gratuitamente. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O Espírito entende, o Espírito ensina. Isso indica claramente que o Espírito Santo é alguém que tem essa coisa da personalidade, que é intelecto. O Espírito tem sentimento. O Espírito tem sentimento. As Escrituras nos falam sobre o sentimento do Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 27, a palavra nos diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. Então o Espírito Santo tem sentimentos. A palavra diz ainda no versículo 26: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui fala a respeito do Espírito que sente. Tiago nos diz, em Gálatas, em Tiago, capítulo 4, ele nos diz: o Espírito que ele fez em nós habitar,
tem intensos ciúmes ou sentimentos, indicando que o Espírito Santo é uma personalidade perfeita, alguém que tem personalidade. Ele pensa, ele sente e ele decide. Ele toma decisão, ele faz uso da vontade, como nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, onde a palavra vai dizer que os dons são distribuídos segundo a vontade do Espírito. E nós temos em Atos dos Apóstolos várias vezes que o Espírito Santo impediu, disse qual era a sua vontade, revelou o seu desejo de que os missionários fossem separados para aquele ministério, mostrando assim que aquilo que faz parte da personalidade, o Espírito Santo tem: intelecto, sentimento e vontade. Como ignorar uma pessoa tão maravilhosa como o Espírito Santo, que tem todos os atributos da personalidade? A gente estamos aqui falando sobre isso, porque quantos não têm ignorado a presença do Espírito Santo, não têm dado uma importância ao fato daquilo que ele realiza em nossas vidas? Então, que a gente possa abrir o nosso coração para compreender que o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem anseios profundos para se relacionar conosco de forma pessoal. O Espírito Santo quer ter uma relação pessoal conosco, nos comunicar todo o seu afeto, toda a sua ação em nosso ser, nos impulsionar, nos guiar, nos despertar, nos inspirar, incendiar o nosso coração por amor, a devoção a Deus. Todas essas ações do Espírito Santo é preciso ser sentida não como uma ação de uma força impessoal, mas uma ação de uma pessoa que pensa, que sente e que age de acordo com a sua vontade. É uma ação de uma pessoa, de uma pessoa, não de uma força, de uma energia, de algo impessoal. Nós estamos lidando com uma pessoa e precisamos tratá-lo de uma forma em que ele seja verdadeiramente tratado com a dignidade que uma pessoa precisa, dentro do discernimento, dentro da compreensão do que ele é, e que a nossa relação com ele seja uma relação de profunda correspondência com isso. Que sejamos assim abençoados por Deus pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu acho maravilhosa a atitude de Jesus, em trazer essa revelação para nós. Aquilo que era apenas algo implícito no Antigo Testamento, ele foi tomando forma dentro do Novo Testamento, onde Jesus vai revelando de forma mais clara esta verdade, especialmente no Evangelho de João. Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Essa verdade maravilhosa e essa presença do Espírito em nossas vidas é que nos garante toda a consolação que a gente precisa para esse tempo em que a gente está vivendo com tantas dificuldades e com tantas tribulações. E nesse dia você saiba que você tem uma pessoa maravilhosa habitando em você. Que você saiba que você tem uma pessoa cheia de desejos intensos com relação à sua vida. Corresponda esta relação pessoal de uma forma maravilhosa. É o que eu desejo para a sua vida em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela satisfação de poder, Senhor Deus querido, compartilhar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir em todo entendimento, em toda sabedoria, e assim possamos andar diante de Ti de forma cada vez mais, Senhor Deus querido, edificada. Abençoa todos os Teus santos que estiverem conosco, que a graça de Deus repouse sobre suas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.